Somente a consciência do Cristo em cada um de nós é capaz de manifestar essa vontade. Porque a palavra de Deus, através dos seus servos, embora nós não nos demos conta muitas vezes, também é uma manifestação do Espírito Santo. Muitas vezes nós imaginamos que a manifestação é somente aquela de visão e audição espirituais. Claro, porque essas são as que nos chamam mais atenção, né? São mais, digamos, palpáveis. Mas o discernimento, meus irmãos, é uma manifestação do Espírito Santo de Deus. A vontade é uma manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Porque se ele não manifestar a sua vontade em nós, como nós poderemos praticar a obediência a Deus? A vontade. Tanto que o professor Ugarte escreve aquelas 3 conferências lá no Rio de Janeiro, nos falando sobre a vontade. E ele, para que a gente pudesse entender um assunto tão complexo como esse, ele nos diz que existe a vontade positiva e a vontade negativa. Para se tornar mais fácil o nosso entendimento, para que nós possamos ter uma forma de fazer aquilo que os irmãos estavam dizendo, separar o que convém do que não convém, o que edifica do não edifica. O que convém é a vontade positiva, o que não convém é a vontade negativa. Então toda mudança que é alicerçada nessa vontade positiva, ela é necessária. Embora possa causar a princípio um pouco de dor, entre aspas, sofrimento, porque crescer realmente dói. Quem é pai e mãe aqui sabe que crescer dói. Os nossos filhos passaram por essa dor, nós não lembramos mais porque faz tempo, mas os nossos filhos há pouco tempo passaram. Dói até fisicamente, porque dói as juntas, dói tudo. Se crescer materialmente dói, espiritualmente também. Por quê? Porque nós vamos ter que largar os nossos conceitos, os nossos preconceitos, as nossas vontades, as nossas ilusões que nós acreditávamos como realidade. Isso para não dizer que nós ainda vamos ter que largar os conceitos que ainda surgirão, que são da vontade humana e que virão para nos atrapalhar, e os novos preconceitos que surgirão em função disso. Porque a vontade humana, meus irmãos, e a gente tem que estar muito atento a isso. A vontade humana é uma máquina de gerar conceitos e preconceitos distantes da vontade humana. E nós ainda, distantes da vontade de Deus, mas nós ainda temos vontade humana, então nós temos de estar muito atentos. Para que com esse discernimento do Cristo, que novamente é uma manifestação do Espírito Santo de Deus em nós, nós possamos separar os conceitos e preconceitos que nos chegam pela informação da vontade humana dos conceitos que nos chegam pela vontade de Deus. Porque pela vontade de Deus não nos chegam preconceitos. Porque Deus não é Deus de acepção de pessoas. Deus não existe, não há preconceitos em Deus. Preconceito é um pré-requisito, não, uma característica da vontade humana. Ou então isso quer dizer que quanto mais preconceituosos nós somos, mais humanos nós somos. Porque mais distantes do conhecimento de Deus nós estamos. Por isso nós precisamos nos libertar dessas coisas. Por isso é necessária essa transformação. Os irmãos aqui lembraram as 2 passagens, aquilo que o Pai me dá a entender nesse momento, mais significativas com relação à mudança, aquela que o professor fala que sem renovação não há evolução. E aquilo que São Paulo fala em Romanos 12:2, que pela transformação nós chegamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é
transformação, mudança de interno. É no interno essa mudança, meus irmãos. Não é na aparência física. Não é ter um carro melhor. Não é não ter carro nenhum. Não é fazer uma plástica, comprar uma casa. Nada disso agrega, porque essas coisas todas são materiais. E isso não agrega em nada na nossa evolução espiritual. Lembram daquela passagem? Nosso Senhor Jesus Cristo está no templo e todo mundo vai chegando e largando a coleta, a doação. Todo mundo vai largando, aí chega no final, chega uma senhora, uma viúva, e dá uma moedinha bem pequenininha em valor, né? O que ele diz? Em verdade eu vos digo que essa deu mais que todos os outros. Então não é pelo valor ou por nada. Ela deu mais que todos os outros porque ela deu tudo o que ela tinha. E os outros deram aquilo que sobrava. Isso não é questão de valor econômico. Não é sobre dinheiro que ele está falando. É sobre se doar verdadeiramente para este trabalho. Passando por esse processo de negação completa da nossa vontade humana, que só é possível, como os irmãos também lembraram aqui, quando este Cristo desperta em nós e ele em nós passa a fazer a sua vontade. Quando esse Cristo interior, essa fagulha que estava em nós, mas nós não sabíamos, foi desperta porque por Deus nós fomos chamados, aí, meus irmãos, nós começamos verdadeiramente este processo de transformação de forma consciente. Porque enquanto nós estávamos na lei de liberdade, mesmo sem a gente saber, a gente vinha evoluindo espiritualmente e passando por transformações sem se dar conta. Porque esse era o plano de Deus, que nós evoluíssemos espiritualmente ao longo de todas as experiências que nós fomos obrigados a realizar ainda na lei de liberdade, para que hoje, por uma graça, por uma misericórdia de Deus, nós pudéssemos ouvir a voz do pastor, reconhecê-la e aceitar, como se dependesse de nós, este chamado para a santa lei de obediência. Está aí um dos motivos pelos quais nós não podemos julgar nem os que estão dentro, nem os que estão fora. Porque cada um está exatamente no lugar onde devia estar. Se nós entendemos que o plano de Deus é perfeito, que Deus é amor e que nele não há injustiça, todos nós, ou aqueles que não tiveram essa graça de Deus que nós já tivemos, todos estão fazendo exatamente o que deveriam fazer. Mas como nós conseguimos compreender isso? Que não há um caos no universo, mas que o universo é harmônico? Somente quando Cristo desperta em nós. Porque aí nós não tentaremos entender a vontade de Deus com a nossa consciência. Porque se a nossa consciência material é finita, é perecedora, como essa consciência pode entender aquilo que é infinito, imaterial, espiritual e eterna? É como querer que uma criança recém-nascida entenda matemática superior? Não. Como? Ela não entende nem quem ela é ainda. A criança recém-nascida.